no máximo 44 dias, de hoje até esses últimos 44 dias, o que vocês vão ver a partir de hoje é esses anjos, que são pessoas má, vão se destruir. E o Senhor dizia: Reginaldo, diga para todos o que te ouvem, talvez assim chegue para alguém, Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, eu não sei, diga, Reginaldo, que eu, o Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, mas nas minhas orações e visões, Deus me disse, né, sobre o coração e a pressão arterial de Carlos Bolsonaro. O que você está vendo, 900 metros, 1.000 metros sobre o território nacional brasileiro, sobre Brasília. E esses são demônios, são anjos caídos. E eu via muitos anjos de um lado, eram milhões, e esses anjos maus, que representam pessoas más, se destruam entre si. Isso irá acontecer sobre a nação brasileira. Dentro de 44 dias, Deus irá agir sobre Brasília. A palavra do Senhor diz em Salmos 33, versículo 10, porque o Senhor desfaz os planos das nações e frustra os intentos dos povos. O apóstolo Reginaldo Rolim, em live no dia 13 de setembro, entregou uma tremenda revelação profética para a nação brasileira. O Senhor mostrou ao seu servo que dentro de 44 dias, algo extraordinário vai acontecer no Brasil. Deus irá permitir que uma grande confusão surja dentro da esquerda, e esta confusão será um sinal de que o céu está movendo as peças no cenário espiritual e político da nação brasileira. É tempo de intercessão pela vida do ex-presidente Jair Bolsonaro e pelo seu filho Carlos Bolsonaro. Deus mostrou algo impactante sobre a vida deles. O apóstolo viu em visão uma legião de demônios em Brasília e eles lutavam entre si, e o Senhor avisou que isso irá acontecer no meio da esquerda em pouco tempo. Portanto, não temas. Dentro de 44 dias, veremos o braço forte de Deus trazendo uma grande confusão no acampamento dos ímpios, e a vitória é do povo de Deus. A vitória é da nação brasileira, diz o Senhor. Confira, mas antes, se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like para nos ajudar e ative as notificações para receber mais vídeos como este. Já a semana passada, eu falava isso, e vocês que assistem sabem disso. Eu falava sobre a saúde de Bolsonaro, de Michele Bolsonaro, e principalmente de Carlos Bolsonaro, né? Eu peço que Deus toque no coração dele, de Carlos Bolsonaro, né, e não deixe nada acontecer com a pressão arterial desse jovem. Tem alguma coisa sobre ele? Jamais. Existe alguma coisa sobre ele? Nada. Existe algo específico que diga que está doente? Não. Mas nas minhas orações e visões, Deus me disse, né, sobre o coração e a pressão arterial de Carlos Bolsonaro. Sobre o coração e a pressão arterial de Carlos Bolsonaro. E é preciso já ter uma semana, ou um pouco mais de uma semana dessa data de hoje, 13/9/2025, pedindo e suplicando. E quando eu venho pedir e suplicar, não é à toa, né? Não é à toa. E oração pela Michele, e há uma semana dessa data de hoje, uma semana antes do dia 13/9/2025, e por Bolsonaro. Eu acredito que vocês estejam orando. Eu acredito que vocês estejam orando. Eu peço aqui que a gente possa, gente, orar pela saúde de Carlos Bolsonaro, pelo coração de Carlos Bolsonaro e pela
pressão arterial de Carlos Bolsonaro. Mas agora, Deus me mostra a mão direita, desculpa. Deus me mostra a mão direita desse médico que operou Bolsonaro 2, ou foi 3, ou foi 4 vezes. Isso, para mim, foi muitíssimo real. Muitíssimo real. Para mim, foi muitíssimo real. Nessa mesma hora que eu vi isso, eu me assustei, porque eu vi bem perto, e não tinha como não assustar. Lembra daquele anjo que apareceu para mim no sonho, nos sonhos, 2 ou foi 3 vezes? E ele era muito grande. Era um, vocês lembram disso? Que eu dizia um anjo muito grande, que veio com uma missão, né, de resgatar ali Bolsonaro. Naquele sonho, eu me lembro muito bem. Era um anjo de Deus muito grande. Era sonho? Era sonho. Eu só sou um contador de sonhos. Se ele acontece, não sei, julgue quem quiser julgar. E aí eu vi novamente o anjo, eu tomei um susto. Eu digo, olha, não tem mais nem possibilidade. O anjo ficava de pé. Ficava de pé o anjo. E eu via no Bolsonaro. Ele estava de pijama, como tivesse de pijama, branco, né? E estava deitado. Assim como se ele estivesse dormindo. Alai vosso menebia vassa. Deco menebio voia suia que menebio loias. Estou sentindo a presença de Deus, Jesus. Estou sentindo a presença. Doutor Macedo, cirurgião. E eu vi a mão do doutor Macedo, cirurgião. E eu vi as mãos de Deus tocando na mão direita do doutor Macedo, cirurgião. A mão de Deus tocando na mão direita do doutor Macedo. E Deus segurava na mão dele. Chame o doutor Macedo. Chame o doutor Macedo. Chame o doutor Macedo, porque eu, Senhor, toquei na mão dele e ungi a mão dele direita. E o Senhor dizia, Reginaldo, diga para todos o que te ouvem, talvez assim chegue para alguém, Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, eu não sei, diga, Reginaldo, que eu, o Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ungi a mão direita de doutor Macedo. Pai, Jesus, que é isso? Eu vou, eu sou, eu vas. Eu vou, eu sou, eu estou. Jesus, da lébia passo. Ai, que coisa, Jesus. Ai, que coisa, Jesus. Chamem o doutor Macedo. Ela é vassuia. De imediato. Do cômbia ideia vai a sômbia. Chame o doutor Macedo de imediato. Assim diz o Senhor. Não precisa, se assim não quiseres, nem dispensar o outro médico, mas chame o doutor Macedo, pois eu, o Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ungi a mão direita do doutor Macedo. Meu Deus do céu, que é isso? Que é isso, Senhor? Então, o doutor Macedo é o homem que operou Bolsonaro quando ele estava na Santa Casa de Misericórdia, quando, naquele dia fatídico, ele leva aquela facada aqui no tórax, pé da barriga, onde está ocasionando, desde o dia da facada, todos os problemas que está acontecendo com ele. Então, é este médico
que todo mundo está dizendo que é Dr. Macedo. Ele operou no dia da facada. Deus usou a mão do homem para salvar Jair Messias Bolsonaro. Quando o mesmo se sentiu mal, operou de novo. E ele poderia sair, correr e fazer tudo. Deus ungiu a mão do Dr. Macedo. Recado tá dado. Recado tá dado. Deus ungiu a mão do Dr. Macedo. Eu vi também, gente, Deus como se tivesse assentado no seu alto sublime trono, porque não dava para ver, era uma luz gigante, mas era um ser espiritual que tem como Deus, iluminado, que não conseguia nem olhar para ele, e abaixo dele, alguns quilômetros, eu vi como anjos descendo dispersos nos ares, e muito mais baixo mesmo, muito baixo, já quase chegando na Terra, uns 900 a 1.000 metros de altitude, 900 a 1.000 metros de altitude, eu vi uma coisa que eu não esperava que eu fosse ver para poder dizer aqui, para poder dizer. E eu vi algo. Grava tudo isso que eu estou dizendo agora, porque é importantíssimo. Grava. Verdadeiramente a boca de Deus falou na boca desse homem. Olha. E quando eu nunca pensava que eu fosse vir aqui para falar sobre 900 metros e 1.000 metros de altura, eu vi. O Senhor disse, olha, Reginaldo, eu vi demônios. Eu vou repetir, eu vi demônios. Eu vou repetir mais uma vez, eu vi demônios. E os anjos de Deus que estavam numa região celestial, não sei, como se fosse terceiro céu, estava uma região celestial, o Senhor estava acima. Eu vi os anjos de Deus e o Senhor disse, Reginaldo, os anjos de Deus não passam daqui. Eles estão olhando para milhões e milhões de quilômetros daqui. O que você está vendo, 900 metros a 1.000 metros sobre o território nacional brasileiro, sobre Brasília. E esses são demônios, são anjos caídos. E eu via muitos anjos de um lado, eram milhões e milhões que não conseguiam de um lado, como se fosse assim, 800 milhões de morcegos, sendo dividido 400 milhões de morcegos de um lado, 400 milhões de morcegos do outro. Mas eu vi como eram demônios, entende? Anjos caídos. E escute bem, aí o Senhor diz, diga com detalhes, que esses anjos caídos que estão sobre Brasília, sobre o Brasil, são pessoas má. São pessoas muito ruins. Agora veja o que eu vou fazer com os 400... Era mais ou menos isso, que não dá para contar. 400 mil anjos com os outros 400 mil anjos. Eles vinham com a velocidade de mais de 1.200 quilômetros por hora, e eles batiam com o ímpeto de muita força, eles batiam os anjos caídos com os outros anjos caídos, do mal, anjos do mal. Anjos do mal batiam um com o outro. E eu dizia, Deus, o que é isso? E o Senhor dizia, filho, eu, Senhor, irei fazer que esses demônios, esses anjos maus, que representam pessoas, mas se destruam entre si, se destruam entre si, se destruam entre si. E o que vocês vão ver a partir de hoje, no máximo 44 dias, de hoje até esses últimos 44 dias, o que vocês vão ver a partir de hoje é esses anjos, que são pessoas má, vão se destruir. E os anjos de Deus, Deus disse assim, os meus anjos nem lutar mais vão, porque quando eu quero eu dou ordem, e eu dei ordem, potestade e principado se destruam
só para que o Brasil saiba que eu sou Deus. Ai, lepiofou e recebe a face. Ai, decou e avou e sob a face. Eles irão se destruir. Eles irão se destruir. Você já imaginou, você já parou para ver, parou para pensar? Os anjos de Deus parados, assim. E o comando de Deus diz assim, anjos malignos, que são pessoas ruins, se destruam entre si. Aí Deus diz, colocarei uma confusão no meio deles. Colocarei uma confusão no meio desses anjos caídos. E eles irão se destruir entre si. O mal irá se destruir entre si. Eu vou repetir 2 vezes. O mal irá se destruir entre si. Eu vou repetir de novo. O mal irá se destruir entre si. Só para saber que Deus é Deus. Que Deus é Deus. E o Brasil, e esses anjos caídos, esses demônios, essas pessoas que representam o mal, irão ser abandonados por aqueles que juraram proteção. Deus vai mostrar. Agora se preparem, vamos voltar a uma oração e um clamor por Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, e uma oração e um clamor por Carlos Bolsonaro. Pai, nós te apresentamos a saúde de Jair Messias Bolsonaro. Te apresentamos a saúde de Jair Messias Bolsonaro. Toma esse homem nas tuas mãos. Eu vejo, meu Deus. Ah, Deus. Deus. Deus, Deus, Deus. Tu ungiste a mão desse doutor Macedo. O recado só foi dado, Senhor. A culpa não é minha. O recado foi dado. Doutor Macedo. Deus está gritando no meu ouvido, doutor Macedo. Deus continua gritando no meu ouvido, doutor Macedo. Deus continua gritando no meu ouvido, doutor Macedo. Não sei quem é esse homem, não conheço. Mas eu vi Deus ungir a mão de doutor Macedo. Zero 04, presta atenção, 04. Eu vi Deus botar na mão desse doutor Macedo. Eu vi botar na mão desse doutor Macedo. Meu Deus. Toma a vida de doutor... Meu Deus, de Jair Messias Bolsonaro. Do Carlos Bolsonaro, se não me engano, é o vereador do Rio, Carlos Bolsonaro. Toma a vida dele nas tuas mãos, porque aqui tem, Senhor, 4.857 pessoas. Se essas 4.857 pessoas forem do bem, o Senhor vai abençoar milhões e milhões e milhões de vezes. Agora são 4.912. 4.912 pessoas nesse exato momento, são 23 horas e 27 minutos do dia 13/9/2025. 13/9/2025. Ah, é tudo isso, meu pai. Que é isso? É o ímpar, hein? 13/9/2025, tudo ímpar. Eita. Jesus, vai acontecer algo aqui. Com o mal que prevalece, com os demônios caídos. Será notório. Toma a saúde de Bolsonaro nas tuas mãos, de Carlos Bolsonaro em tuas mãos, porque o Senhor me mostra o coração e a pressão arterial desse jovem. A pressão arterial e o coração. Que os teus anjos, essa madrugada, façam o que tem que fazer. Que os teus anjos, esta madrugada, faça o que tem que fazer. Mais uma vez,
que os teus anjos, essa madrugada, faça o que tem que fazer. Que os anjos do Senhor, nesta madrugada, façam o que tem que fazer. Que os anjos do Senhor Jesus, nesta madrugada, faça o que tem que fazer. Seja feita a tua vontade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todo mal, pois teu poder, o reino e a glória, para todos sempre. E aquele que crê, diz: Amém. Amós 3:7. Amós, capítulo 3, versículo 7. Certamente o Senhor não fará coisa alguma, sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Que Deus abençoe o apóstolo Reginaldo Rolim. Fique à vontade para deixar o seu comentário. Não se esqueça, se você ainda não for inscrito, já se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe com mais pessoas. Muito obrigado e que Deus te abençoe.